A gente toma essa decisão no momento em que o presidente Bolsonaro se sentiu mais confortável de me pedir que anunciasse. E a decisão dele não foi só na terça-feira, a gente já vinha conversando há bastante tempo, ele já tinha me falado algumas vezes perguntando se eu toparia colocar o meu nome para disputar, porque a gente sabe das dificuldades. Eu sempre disse para ele que estava na mão de Deus e ele sentiu por bem que eu fizesse após a reunião com ele, após conversar com algumas pessoas, e assim foi feito na semana passada. E agora é trazer as pessoas certas para o nosso lado, começar a colocar no papel aquilo que a gente pretende de caminho para o Brasil, porque é disso que se trata essa eleição agora. As pessoas, vocês inclusive que também são eleitores, não vão votar só numa pessoa. Vocês não vão escolher uma pessoa para ser o presidente do Brasil. Vocês vão escolher um caminho, que é o caminho que o Brasil vai seguir nos próximos 4 anos. Eu acho que a grande maioria está de acordo que não dá para continuar nesse rumo de tragédia anunciada com o atual governo. Como o senhor avalia a resposta do mercado? Tem liderança avaliando. Como o senhor avalia a resposta do mercado ao anúncio da sua pré-candidatura? Olha, eu avalio como natural e eu avalio que, assim como o mercado, eu também tenho a convicção de que mais 4 anos o Brasil não aguenta. Só que eles fazem uma análise precipitada, no meu ponto de vista, porque a partir do momento que eu tenho a possibilidade, com essa exposição e a cobertura que vocês da imprensa vão me dar, de conhecer um Bolsonaro diferente, um Bolsonaro muito mais centrado, um Bolsonaro que conhece a política, que conhece Brasília, e um Bolsonaro que realmente vai querer fazer uma pacificação nesse país, diferente do que a gente está vendo com o atual governo, que disse que viria para pacificar o país, disse que viria para governar para todos. Na verdade, o que a gente está vendo é o uso da máquina pública para perseguir opositores políticos, para alimentar cada vez mais a discórdia. E quem está sofrendo com isso é o povo na ponta da linha, que não vê uma perspectiva de melhorar a sua vida, que está vendo as suas liberdades ameaçadas. Um povo que está triste, de cabeça baixa, que não acredita mais na classe política, que não acredita mais no judiciário. E é isso que a gente tem que resgatar. Você não acha que tem risco de fragmentar a direita, senador? Não. Senador, tem gente ter dito que o senhor não vai até o fim. O senhor vai até o fim com a candidatura? Olha, tem uma possibilidade de eu não ir até o fim. Eu tenho um preço para isso. Eu vou negociar. Eu tenho um preço para não ir até o fim. Só que eu só vou falar para vocês amanhã. Senador, qual foi a reação do Tarcísio com a sua pré-candidatura? Olha, o Tarcísio é um cara fora de série. Após a conversa na terça-feira com meu pai, a primeira pessoa que eu quis conversar foi o Tarcísio. E a reação dele foi a reação que eu também teria se fosse o contrário, se fosse o Tarcísio indicado pelo presidente Bolsonaro para disputar as eleições, já que nós não estamos no momento com a possibilidade do Jair Bolsonaro ser o nosso candidato a presidente. Então seria exatamente o contrário. Então foi muito boa a reação, um cara que se mostrou de peito aberto, mais uma conversa muito franca e sincera, como eu tive todas as vezes com ele. E para mim o Tarcísio é o principal cara do nosso time hoje. Porque eu tenho a convicção de que a gente vai resgatar o Brasil, a gente vai ganhar a eleição, começando por São Paulo, com uma diferença maior de votos em relação à esquerda do que nós tivemos em 2022. Então não tem fragmentação da direita, tem pessoas se unindo, independentemente de vaidade, de quem é a pessoa que vai estar na cabeça de uma chapa, pessoas que têm a convicção de que o Brasil não pode escolher de novo o caminho errado como fizeram em 2022. Vamos escolher o caminho certo em 2026, que é o caminho da prosperidade, que é o que a gente vai buscar incansavelmente com seriedade, com responsabilidade fiscal e dando segurança e abraçando, cuidando das pessoas que hoje estão aí necessitando do poder público, precisam de um político para ter o que comer, por exemplo, recebendo um Bolsa Família. A gente vai tratar essas pessoas com dignidade, a gente vai dar esperança para elas e elas vão prosperar na vida, porque a chave disso está na cabeça delas, que elas podem sair dessa situação, ganhar muito mais, 3, 4, 5, 10 vezes mais, terem o próprio negócio, sem depender de político, nunca mais nas suas vidas. O senhor ainda avalia se tentar a reeleição para senador? O senhor falou que não tem fragmentação da direita, mas Romeu Zema, Caiado mantiveram suas pré-candidaturas. E o Centrão até agora não se manifestou. Nem Ciro Nogueira, do Progressista, nem Marcos Pereira, do Republicano, nem Kassab, do PSD. O senhor espera mesmo? Não, não tem fragmentação. Está todo mundo junto para tirar essa ameaça à democracia, essa ameaça às famílias brasileiras, para tirar a pessoa que incentiva criminoso, a pessoa que não faz a sua parte para libertar as pessoas que hoje vivem sob o domínio da milícia, sob o domínio de um traficante de drogas. É um governo que não faz nada para coibir os narcoterroristas.
Então todos nós, todos os partidos que você falou, independentemente de quem esteja na cabeça, a gente vai estar junto, a gente vai estar comemorando, se Deus quiser, após as eleições de 26, juntos, para a gente governar o Brasil junto, seja qual for a pessoa de menos. É isso que eu estou colocando aqui. Quando o senhor menciona que vai preço falar amanhã o de preço, Eu quero que vocês fiquem falando do preço aí. Imagina como é o preço, quanto custa. Aí eu abro mão da minha candidatura. mas o senhor vai anunciar isso em algum evento? Eu falo amanhã de novo a gente conversa, não tem problema nenhum. Eu só quero que vocês pensem, né? Mas é um o que é que pedido está em de- jogo no Brasil e quanto vale eu retirar minha candidatura. É um pedido do seu pai, do ex-presidente Bolsonaro, de que fale apenas amanhã? Não, eu não falo com meu pai desde terça-feira, né? Porque o presidente Bolsonaro não pode ter telefone celular dentro de onde ele está. Agora, o chefe do Comando Vermelho do PCC pode dar ordem para o tráfico do telefone no presídio. Senador, o presidente... Sobre a anistia. Tarcísio, com os lideranças de direita? E como está a conversa sobre a anistia? Eu espero que a gente paute essa semana a anistia. Eu espero que os presidentes da Câmara e do Senado cumpram aquilo que eles prometeram para nós quando eram candidatos ainda, de que pautariam a anistia e deixar o pau cantar no voto dentro do plenário, que é o que a gente sempre quis. Que vença a maioria, isso é democracia. Democracia não pode continuar sendo ameaçada por poderes, por fatores externos ao nosso legislativo. E o que aconteceu na semana passada foi muito grave. Uma retirada na canetada de uma prerrogativa constitucional do Senado Federal. Isso faz parte de um pilar básico da Constituição, que é o equilíbrio entre os poderes. São os freios e contrapesos que foram tirados numa canetada monocrática, revogando uma lei de 1950, como se tivesse alguma urgência de tratar esse assunto. Me pareceu muito mais uma blindagem e eu acho que o Senado ficou ainda muito mais exposto com uma situação como essa. E não estou falando aqui para promover nenhuma guerra institucional, estou falando aqui para a gente resgatar a nossa democracia. O Brasil precisa ser redemocratizado e é isso que eu vou defender daqui até as eleições. Faltar anistia ao preço de o senhor continuar na candidatura? Tá quente, tá quente. Tá começando a ficar quente. Vamos pensar. Qual que é a tua estratégia para atrair os partidos de centro, os partidos de centro-direita para sua candidatura? A minha estratégia é muito simples. Vem com quem vai ganhar, vem com quem tem o melhor projeto e aproveita agora, porque esse é o momento de mostrar quem está do nosso lado, esse é o momento de mostrar quem é leal ao Brasil, esse é o momento de mostrar quem está disposto a enfrentar as coisas para defender o coitado que está na ponta da linha tomando pistolada de assaltante no sinal de trânsito todo dia. Aquele cara que tem que ficar, não tem mais dinheiro para passagem, para procurar emprego. Essas pessoas que a gente tem que resgatar. Então, o momento de resgatar e manifestar é isso agora. Comigo a negociação vai ser assim, vai ser por um projeto. Se você acredita no caminho que o Brasil tem que seguir, que é o oposto do que o PT está levando o Brasil, está muito bem-vindo para vir com a gente. Quando você vai encontrar com as lideranças para discutir esse projeto seu? Amanhã já vou ter uma conversa com alguns líderes partidários, para entender melhor, para que eu acho que já demos alguns dias para que todos pudessem digerir essa notícia que eu reconheço, que pegou muita gente de surpresa, não era o que grande parte da política estava esperando, mas foi o que Deus promoveu aqui, me fez tocar no coração e do coração do meu pai, que a gente tivesse que fazer nesse momento. Com quais líderes amanhã? Vamos conversar amanhã com o Valdemar, com o Rueda, com o Ciro Nogueira, o Rogério Marinho, que é o nosso líder, e vamos fazer o convite também ao Marcos Pereira nesse primeiro momento, para que todos possam conversar, sem compromisso de absolutamente nada, para que todos possamos ali trocar as nossas impressões e que todos vão ouvir da minha boca que o projeto que a gente vai colocar no papel, o projeto que vai ser vencedor, eu vou Você já contar vai com ele. levar isso pro presidente Bolsonaro na terça-feira? Lógico, na terça-feira, no pouco tempo que eu tenho nesse regime alexandrino que ele está tendo que se submeter, de apenas por 30 minutos por semana poder conversar com o próprio filho, vai ser o suficiente para eu, primeiro, mostrar para ele como é que, ao colocar o meu nome para disputar a presidência da República com a aquiescência dele, eu vou explicar para ele que era o que a nossa militância, em primeiro lugar, estava esperando, porque estava todo mundo de cabeça baixa e isso elevou o moral de todo mundo, isso reacendeu uma chama que estava apagada. E quando a gente fala de luz, você não vê um inseto indo em direção a uma luz que está apagada. Você vê um inseto indo para bater na luz que está brilhando, porque a luz incomoda, porque a luz tira das trevas e mostra a verdade, a luz expõe. Que é isso que eu pretendo fazer com a minha candidatura. Quem vai ser expor os problemas que o Brasil está passando, encarar com verdade, ir de frente, sem medo, com coragem, para que a gente tenha um diagnóstico perfeito. Porque o Brasil precisa de uma quimioterapia forte para voltar a respirar, pelo menos. Quem seria o seu vice? Não, isso aí é uma coisa que decide muito mais lá na frente. Esse é o momento de consolidar o nosso projeto, de conversar com as pessoas dentro da política
e principalmente começar a dar uma satisfação para o povo que está nos assistindo, que é o povo que tem que saber quais são as nossas propostas, que vão ser melhores do que a do governo que está aí, e eles vão escolher o caminho que o Brasil quer seguir. Senador, só uma dúvida, o senhor vai fazer então esse anúncio que pode ter um preço para a sua candidatura depois da reunião com os líderes que o senhor citou, é isso? Não tem prazo para eu fazer isso não, mas o garoto aqui foi bem, começou, tá quente. O senhor sinalizou, a retirada da minha candidatura o senhor tem um preço. sinalizou que a Câmara tem a ver com a Vou falar depois do intervalo, vou passar a Não, câmera mas aqui. Ó. explica Essa só. aqui, depois do intervalo, a gente senador, fala. só para ficar claro, isso Amanhã pode esperar explica que a pra gente vai falar. melhor. Começar a colocar no papel aquilo que a gente... Não foi a decisão dele não foi só na terça-feira, a gente já vem conversando há bastante tempo, ele já tinha me falado algumas vezes que perguntando se eu toparia colocar o meu nome para disputar, quem sabe das dificuldades. Eu sempre disse para ele que ele estava na mão de Deus e ele sentiu por bem que eu fizesse após a reunião com ele, após conversar com algumas pessoas, e assim foi feito na semana passada. E agora é trazer as pessoas certas para o nosso lado, começar a colocar no papel aquilo que a gente pretende de caminho para o Brasil, porque é disso que se trata essa eleição agora. As pessoas, vocês inclusive que também são eleitores, não vão votar só numa pessoa. Vocês não vão escolher uma pessoa para ser o presidente do Brasil. Vocês vão escolher um caminho, que é o caminho que o Brasil vai seguir nos próximos 4 anos. Eu acho que a grande maioria está de acordo que não dá para continuar nesse rumo de tragédia anunciada com o atual governo. Como o senhor avalia a resposta do mercado? Tem liderança avaliando que Como o senhor avalia a resposta do mercado